Sai daqui, você tá atrapalhando minha vida. Lucas gritou isso na minha cara, na frente dos amigos dele, no apartamento que eu paguei a entrada. 50 mil reais que tirei da venda do meu lar de 30 anos para dar um futuro pro meu neto. E agora ele me chamava de estorvo, porque pedi para baixarem o som às 11 da noite, porque eu tinha consulta médica de manhã cedo e não conseguia dormir com aquele barulho todo. Você não mora aqui, você tá de favor. Ele cuspiu essas palavras e algo quebrou dentro do meu peito. Mas ele não sabia de uma coisa. Aquela casa era minha há 2 anos, registrada no meu nome, paga com meu dinheiro, cada parcela de R$ 3.200 saindo da minha conta desde que demos a entrada. E tudo ia mudar. Meu nome é Helena, tenho 68 anos. Os amigos dele, Theo, Vinícius, Cauê, ficaram em silêncio olhando para o chão. E a namorada dele, Jéssica, soltou uma risadinha baixa, como se eu fosse um cachorro sendo expulso da sala. Peguei minha bolsa, minha bengala, senti as pernas tremendo, mas não ia dar o gosto de chorar na frente daquela gente. Lucas, filho, eu também moro aqui. Tentei, com a voz saindo fina demais. Você tá de favor, vó. Entenda isso. Esse lugar é meu. Saí e fechei a porta devagar. Ouvi a música voltando a tocar alta antes mesmo de chegar no elevador. Liguei para Márcia, minha filha, a mãe dele, chorando no meio da calçada às 11 da noite de uma sexta-feira fria de junho. Mãe, você precisa entender o Lucas. Ele é novo, tá numa fase difícil, vai dormir na casa de alguma amiga hoje que amanhã eu converso com ele. E desligou. Não perguntou onde eu estava, não perguntou se eu estava bem, nada. Fiquei ali parada na rua, sem ter para onde ir. Sem ter coragem de tocar a campainha de ninguém aquela hora. E lembrei de quando Lucas nasceu, 18 anos atrás. Eu que fiquei com a Márcia no hospital, porque o pai dele, o Rodrigo, tinha viajado a trabalho e não conseguiu voltar a tempo. Eu que segurei a mão dela nas contrações, eu que vi meu neto chegando ao mundo, vermelhinho, gritando, lindo. Eu que cuidei dele nos primeiros meses, enquanto a Márcia voltava ao trabalho. Fraldas, mamadeira, noites em claro, tudo. Voltei ao agora. Caminhei 3 quadras e sentei num banco da praça. Junho gelado, céu limpo, silêncio. Toquei a chave do apartamento no bolso. A chave da minha casa, porque aquilo era meu, mesmo que ninguém soubesse ainda. Encostei a cabeça no encosto do banco, fechei o casaco velho de Roberto que ainda guardava e fiquei ali, pensando, planejando, esperando amanhecer. Amanheceu sábado com frio na espinha e corpo todo dolorido. Levantei do banco da praça, ossos estalando, boca seca. Fui até a padaria da esquina, pedi um copo d'água, a moça me olhou com pena, mas deu. Bebi devagar. Perguntei se podia usar o banheiro. Ela deixou. Me vi no espelho e não me reconheci. Cabelo desgrenhado, olheiras fundas, a blusa amarrotada. 68 anos pesando 100. Voltei para a praça. Sentei no mesmo banco. Esperei o telefone tocar. Márcia, Lucas, alguém. Nada. Passou um homem com um cachorro. Passou uma mãe com um carrinho de bebê. Passou a manhã inteira e ninguém me viu de verdade. No fim da tarde, Dona Célia apareceu, vizinha do prédio onde eu morava com Lucas, 72 anos, viúva também, sempre foi gentil comigo no elevador. Helena, meu Deus, o que a senhora está fazendo aqui? Tive um desentendimento com meu neto, Dona Célia. Vou ficar aqui uns dias até resolver. Uns dias? Aqui na praça? Vem para minha casa, pelo amor de Deus. Não precisa, obrigada. Helena, eu insisto. Eu disse que não precisa. Saiu mais duro do que eu queria, mas não ia dar esse vexame, não ia me transformar em coitada na frente de ninguém. Dona Célia ficou me olhando com aqueles olhos cheios de pena que eu odiava, suspirou e foi embora. Voltou 2 horas depois com marmita quente, cobertor e garrafa d'água. Pelo menos aceita isso. Aceitei porque a fome estava mordendo por dentro. Comi sozinha enquanto escurecia, e o gosto da comida era bom, mas descia amargo. Terça-feira, 3º dia na praça. Márcia ligou. Mãe, onde você tá? Na praça perto do apartamento. Que praça? Aqui tem o parquinho. Silêncio do outro lado. Mãe, não seja dramática. Volta para casa. Ele me expulsou, Márcia. Ele é jovem, estava com os amigos, bebeu demais, falou besteira. Você conhece o Lucas, ele tem coração bom.
Ele me botou pra fora. Mãe, eu tenho trabalho, tenho conta pra pagar, não posso ficar resolvendo briga de vocês dois. Você é a adulta, volta pra casa e conversa com ele. E desligou. Fiquei olhando pro telefone na mão, sem acreditar. Minha filha, a menina que eu carreguei por 9 meses, criei sozinha quando o Roberto viajava a trabalho, paguei colégio particular, dei estudo, dei tudo. E ela estava do lado dele. Quarta-feira de madrugada, quarto dia na praça. Choveu. Cobertor molhou. Tentei me proteger embaixo da marquise da banquinha de jornal fechada, mas o vento jogava a água de lado. Tremi a noite inteira, dente batendo, corpo doendo, tosse começando a aparecer. Quando clareou, o sol saiu forte e secou a roupa no meu corpo. Fiquei ali sentada no chão, encostada na parede, e uma mulher passou com uma criança pequenininha de mão. A menina apontou para mim. Mãe, olha a vovó. A mãe puxou a mão dela e apressou o passo sem olhar para trás. Eu tinha virado invisível. Ou pior, tinha virado a vovó da rua, que as mães usam para assustar os filhos. Mas enquanto ficava ali vendo o movimento da praça, comecei a pensar diferente. Eu não era coitada. Nunca fui. Eu era professora aposentada. 35 anos ensinando português. Formei gerações, ganhei prêmio de educadora do ano em 2007. Eu tinha vendido meu apartamento, quitado 200 mil de dívida da minha filha, dado 50 mil de entrada para esse apartamento, pagado 15 parcelas de 3.200 sem atrasar uma vez. Toquei a chave no bolso, a chave da minha casa, e sorri fino, sozinha, no meio daquela praça. Eles não sabiam de nada ainda. Quarta-feira, 10 da manhã. Lucas passou pela praça voltando da academia. Vi de longe a bolsa de esporte no ombro, fone no ouvido, aquele jeito solto de quem não tem preocupação no mundo. Ele me viu. Parou. Tirou o fone devagar, ficou me olhando como se não acreditasse. Veio caminhando até o banco. Vó? Não respondi. Vó, você tá aqui desde sexta? Tô. Dormindo aqui? Onde mais eu ia dormir, Lucas? Você me expulsou da minha casa. Ele engoliu seco, olhos começando a ficar vermelhos. Vó, eu não sabia que você ia... Eu achei que você tinha ido para casa de alguém. Sei lá, achei que... Você não achou nada. Você só queria que eu sumisse. Não, vó, não é isso. Eu tava bêbado, eu falei merda, eu... A voz dele quebrou e ele começou a chorar ali mesmo, na frente de todo mundo que passava. Me perdoa, vó, pelo amor de Deus. Me perdoa, eu fui um monstro, eu sou um merda, eu não presto, me perdoa. E caiu de joelhos no chão, abraçando minhas pernas, chorando que nem criança. Meu coração apertou, porque ele era meu neto, porque eu lembrava do menininho de 5 anos que me chamava de vó guerreira, porque parte de mim ainda queria acreditar que aquilo tudo era só fase ruim. Levanta, Lucas. Não, vó, eu preciso que a senhora me perdoe, eu preciso... Levanta. Ele levantou, limpando o rosto com a manga da blusa. Vem comigo, vem para casa. Eu vou cuidar da senhora. Eu juro, eu vou mudar, eu prometo. Olhei para ele, olhei para o céu, olhei para as minhas mãos velhas, sujas, tremendo, e aceitei. Porque eu estava cansada, doente, sem forças para ficar mais um dia naquele banco. E porque eu já tinha um plano. Lucas me levou para casa, preparou banho quente, separou roupa limpa, fez macarrão com molho. Nada elaborado, mas fez. Ficou do meu lado o tempo todo, pedindo desculpa, dizendo que ia mudar, que tinha acordado. Postou no Instagram Stories uma foto de mão dada comigo com a legenda: valorize quem você ama antes que seja tarde. Quase perdi a pessoa mais importante da minha vida por ser um idiota. 140 curtidas, 23 comentários. Que lindo, Lucas! Isso aí, mano. Família é tudo. Ele mostrou pra mim orgulhoso, como se aquilo provasse alguma coisa. Sorri e disse que estava bonito. De quarta, 26 de junho, até domingo, 30 de junho, Lucas foi um anjo. Acordava cedo, fazia café, perguntava se eu estava bem, assistia TV comigo, conversava, contava da faculdade. No sábado me levou para almoçar num restaurante japonês. Rodízio de R$ 59 por pessoa. Postou foto.
mais curtidas. No domingo me deu um abraço apertado e disse: Vó, eu te amo. Desculpa por tudo. E eu quase acreditei. Quase. Domingo à tarde, Theo mandou mensagem chamando para churrasco na cobertura do prédio dele. Lucas foi. Voltou às 3 da manhã, bêbado, tropeçando, batendo a porta do quarto. Segunda-feira, 1 de julho, acordou meio-dia, passou por mim na sala sem dar bom dia, derramou café no fogão e saiu sem limpar. Bateu a porta ao sair. Olhei para aquela cozinha suja e entendi. Nada tinha mudado. A culpa tinha passado. E ele tinha voltado a ser exatamente o que era. Sentei na sala, 10 da manhã de segunda, 1 de julho de 2024, e peguei o telefone. Liguei para o Dr. Valdemar Freitas, advogado, 72 anos, amigo de 40 anos do Roberto. Foi ele quem cuidou da venda do apartamento de Perdizes. Dr. Valdemar, preciso da sua ajuda. Dona Helena, que bom ouvir sua voz. O que aconteceu? Preciso regularizar uma situação. O apartamento que comprei em Vila Madalena. Preciso dos documentos. Todos. Silêncio curto. A senhora vai fazer o que eu tô pensando? Vou. Então vamos fazer direito. Amanhã, 3 da tarde, no meu escritório. Desliguei e toquei a chave no bolso. Amanhã começava a virada. Fiquei sozinha na sala o resto do dia. Lucas não voltou para jantar. Márcia não ligou. Silêncio. Olhei para as paredes do apartamento. Brancas, sem quadro, sem foto, sem nada meu. Parecia hotel. 15 meses morando ali e nada tinha minha cara. E lembrei. Lembrei de Perdizes, do apartamento que comprei com Roberto em 93, recém-casados, cheios de planos. 2 quartos pequenos, sala apertada, mas era nosso. A gente pintou as paredes juntos, escolheu cada móvel, cada cortina. Roberto pendurou o quadro da sala torto 3 vezes até acertar. A gente ria. Lembrei do dia que a Márcia nasceu, em 97. Roberto montando o berço no quarto às pressas, nervoso, feliz. Eu grávida de 8 meses sentada na cama orientando. Amor, essa peça vai do outro lado. Lembrei das manhãs de sábado com cheiro de café passado no coador. Roberto lendo jornal, eu corrigindo prova na mesa, Márcia pequenininha desenhando no chão. Lembrei do Natal de 2005, Lucas com 3 anos sentado no meu colo abrindo presente. Um carrinho vermelho que ele amou tanto que dormiu abraçado. Vó guerreira, obrigado. Ele falava assim, trocando as letras. Tão pequeno, tão doce. Voltei ao agora. Aquele apartamento em Vila Madalena não tinha nenhuma memória boa. Só tinha humilhação, invisibilidade, dor. Mas ia ter justiça. Dormi cedo, porque no dia seguinte eu ia começar a recuperar minha dignidade. Achei que conhecia meu neto. Que o menino doce que eu criei ainda estava lá dentro, só precisava de tempo para aparecer. Mas a gente não conhece ninguém de verdade até ver como eles agem quando acham que não tem consequência. Foi quando o despertador tocou. Terça-feira, 2 de julho, 6 da manhã. Dia de acordar para a vida. Levantei, tomei banho, vesti minha melhor calça e a blusa azul que o Roberto gostava. Passei batom. Tinha meses que eu não passava batom. Me olhei no espelho e vi a Helena de antes, a professora, a mulher que não abaixava a cabeça. Lucas ainda dormia. Porta fechada, som de respiração pesada. Não acordei. Deixei bilhete na mesa. Saí, volto à tarde. Desci, caminhei até o metrô Vila Madalena, peguei a linha verde até Consolação, baldeação para Vermelha até República. Escritório do Dr. Valdemar ficava na Barão de Itapetininga, 3º andar de um prédio comercial velho. Subi de elevador. Porta de vidro com placa dourada. Valdemar Freitas, advocacia. Toquei a campainha. A secretária, moça de uns 30 anos, me recebeu com café e biscoito. Dona Helena, o doutor já está te esperando. Entrei na sala. Mesa cheia de papel, estante de livros de direito até o teto, cheiro de café requentado e madeira velha. O tipo de lugar onde vidas são decididas em papéis carimbados. Dr. Valdemar levantou para me cumprimentar. Cabelo branco, óculos de grau, terno marrom, gravata afrouxada. Mesmo jeito de sempre. Dona Helena, senta. Me conta o que está acontecendo. Contei. Tudo.
A mudança para o apartamento do Lucas, os 15 meses de humilhação, a expulsão, os 4 dias na praça, a falsa redenção, a recaída. Ele me ouviu em silêncio, anotando. Quando terminei, ele tirou os óculos, limpou com a ponta da gravata, colocou de volta. A senhora tem todos os comprovantes de pagamento? Tenho. Débito automático da minha conta. Entrada de 50 mil, 15 parcelas de 3.200. E a escritura tá no nome da senhora? Tá. Ele abriu um sorriso fino. Então a senhora tem mais poder do que imagina. Sentei na cadeira de couro do escritório e voltou tudo. Voltei para março de 2023. 2 meses antes de comprar o apartamento de Vila Madalena. Roberto tinha morrido fazia 1 ano. Eu ainda estava processando a viuvez. Ainda acordava de madrugada, achando que ele estava do meu lado. A casa em Perdizes estava grande demais, silenciosa demais, cheia de fantasma. Foi quando a Márcia apareceu chorando na minha sala, um sábado de manhã. Sentou no sofá e desabou. Mãe, eu tô enterrada em dívida. O Rodrigo pegou empréstimo no meu nome antes de pedir divórcio. 200 mil. Eu não tenho como pagar. Vão tomar meu carro, meu apartamento, tudo. Segurei a mão dela. Quanto você precisa? 200 mil, mãe. Não tem como. Respirei fundo. Eu vendo o apartamento. Mãe, não, esse apartamento é a sua vida. Márcia, você é minha filha. Eu vendo. Vendi em 3 semanas, 450 mil. Paguei as dívidas dela, fiquei com 250 mil na poupança. 1 semana depois, Márcia ligou de novo. Mãe, o Lucas fez 18 anos. Se formou. Eu queria dar um apartamento pequeno para ele, mas não tenho condições. A senhora acha que, com o dinheiro que sobrou? Sobrou, como se fosse resto. Como se não fosse minha vida inteira vendida. Mas eu disse sim, porque era pro meu neto. Porque eu achava que estava investindo no futuro dele. Fomos ver apartamentos. Achamos um em Vila Madalena, 45 metros, 15 andares, sacada pequena, financiado em 200 parcelas de 3.200. No banco, o gerente explicou. Como o Lucas não tem renda comprovada, a senhora precisa ser a titular e fiadora. Márcia olhou para mim. Mãe, depois a gente transfere para o nome dele, tá bom? Assinei tudo. Saímos do banco e Márcia abraçou o Lucas. Filho, esse apartamento é seu. Presente da avó. Agora você tem seu canto. Ele me abraçou. Vó guerreira, obrigado. A senhora é demais. E eu sorri, feliz, achando que estava fazendo o certo. Nunca passou pela minha cabeça que 15 meses depois eu ia estar dormindo na rua, expulsa da casa que eu paguei. Guardei os documentos comigo desde o começo. Não por desconfiança. Por hábito, Roberto sempre dizia: Helena, documento importante você guarda para sempre. Guardei por 2 anos. E agora eles iam servir. Dr. Valdemar colocou os documentos numa pasta verde e fechou. Dona Helena, a senhora tem 3 opções. 1. Pede reintegração de posse, despeja o Lucas por via judicial. 2. Negocia uma venda do imóvel para ele, se ele tiver como pagar. 3. Confronta ele e a Márcia com os documentos e retoma o imóvel de forma amigável, mais firme. Quanto tempo leva a opção 1? 6 meses a 1 ano. Não tenho esse tempo. E não tenho onde morar enquanto isso. Então a senhora quer a opção 3? Quero. Mas quero fazer na frente de todo mundo. Quero que os amigos que estavam lá na noite que ele me expulsou vejam. Dr. Valdemar sorriu. A senhora sempre foi estrategista. Vou preparar uma notificação extrajudicial como garantia, mas a conversa pode ser direta. Quando a senhora quer fazer? Sexta-feira, 5 de julho, 4 da tarde. Eu preparo tudo até quinta. Levantei, apertei a mão dele. Obrigada, doutor. Dona Helena, é uma honra ajudar. O Roberto ficaria orgulhoso. Saí do escritório, desci as escadas em vez de pegar o elevador. Precisava sentir as pernas firmes. Precisava sentir que eu estava viva, que eu estava agindo. No metrô de volta, olhei meu reflexo no vidro escuro do túnel. E sorri. Passei 3 dias preparando tudo. Organizando cada documento, cada comprovante, cada detalhe. Lucas nem percebeu. Estava ocupado demais com a própria vida. Na quinta à noite, 3 de julho, mandei mensagem para ele. Lucas, preciso conversar com você amanhã, sexta, 4 da tarde.
Chama sua mãe e os meninos que estavam aqui no dia 22. É importante. Ele respondeu: Vó, tudo bem? Que papo sério é esse? Amanhã você descobre. E não respondi mais nada. Quinta-feira, 4 de julho, acordei às 6. Lucas ainda dormia. Fui no quarto, peguei a pasta de documentos que guardava no armário. Escritura original, comprovantes de pagamento das 15 parcelas impressos do Internet Banking, contrato de financiamento assinado por mim, cópia da identidade, tudo organizado por data. Separei em ordem cronológica. Coloquei tudo dentro de uma pasta preta de elástico. Liguei para o Dr. Valdemar. Dona Helena, bom dia. Tá tudo pronto. Passei a notificação extrajudicial a limpo. Se a senhora quiser que eu esteja presente amanhã... Não precisa, doutor. Só preciso que o senhor esteja de telefone por perto caso eles queiram ligar para confirmar alguma coisa. Estarei. Qualquer coisa, me liga. Desliguei. Abri o armário do quarto, escolhi roupa para amanhã, calça social preta, blusa branca de botão, sapato fechado. A roupa que eu usava nas reuniões de pais e mestres quando era diretora. A roupa da autoridade. Passei a tarde limpando a casa, não porque eu fosse empregada, mas porque eu queria que o apartamento tivesse a minha energia quando tudo acontecesse. Cada cômodo, cada canto. Lavei, organizei, arrumei. Lucas chegou no fim da tarde, jogou a mochila no sofá. Vó, que papo é amanhã? Tô curioso. Você vai ver. É sobre o quê? Sobre respeito. Ele deu risada nervosa. Vó, se é para me dar sermão, não precisa chamar todo mundo. Não é sermão, é esclarecimento. Fui pro quarto e fechei a porta. Ouvi ele ligando para Márcia. Mãe, a vó tá estranha. Marcou reunião amanhã. Quer que você venha? Quer que eu chame o Theo e o Cauê? Acho que ela vai reclamar do que aconteceu semana passada. Voz da Márcia no viva voz. Lucas, só vai. Deixa ela falar o que ela tem que falar. Depois passa. Encostei a cabeça na porta, escutando tudo. E sorri. Porque eles não faziam ideia. Dormi bem naquela noite. Melhor do que dormia fazia meses. Porque eu sabia que no dia seguinte a verdade ia explodir na cara de todo mundo. Sexta-feira, 5 de julho de 2024. Acordei às 7, tomei banho demorado, lavei o cabelo, passei creme, me arrumei com calma. Vesti a roupa que separei. Me olhei no espelho. A professora Helena tinha voltado. Tomei café sozinha, pão com manteiga, café passado no coador. Lucas ainda dormia. Meio-dia, ele acordou. Passou por mim, pegou o cereal, sentou no sofá vendo o celular. Que horas sua mãe chega? Ela disse que chega umas 3h30. E os meninos? Theo e Cauê disseram que vêm às 4. Ótimo. Passei a tarde organizando a sala. Coloquei a pasta preta em cima da mesa de centro. Sentei na poltrona, de frente para a porta. Lucas ficou no quarto jogando videogame. Porta fechada. 3h30 em ponto. Campainha. Márcia. Abri a porta. Ela entrou apressada. Bolsa grande no ombro. Roupa de trabalho. Salto alto. Oi, mãe. Que reunião urgente é essa? Eu saí mais cedo do trabalho. Senta. Mãe, fala logo, eu tenho... Senta, Márcia. Ela sentou. Lucas saiu do quarto. Oi, mãe. Oi, filho. Ela olhou para mim. Mãe, vai falar logo o que é? Vou esperar os outros dois. 4 horas, campainha de novo. Theo e Cauê. Bonés, bermuda, tênis caro. Cara de quem não queria estar ali. E aí, tiazinha? O Lucas disse que a senhora quer falar com a gente? Entrem, sentem. Eles entraram meio sem graça. Sentaram no sofá. Lucas ficou de pé, encostado na parede, braços cruzados. Márcia na outra poltrona, perna cruzada, mexendo no celular. Respirei fundo. Coloquei a mão em cima da pasta preta. E lembrei. Lembrei do dia 22 de junho. Da humilhação. De Lucas gritando, sai daqui, na frente desses mesmos meninos. Da risadinha da Jéssica. Do silêncio cúmplice de todo mundo. Lembrei dos 4 dias na praça. Do frio, da chuva, da fome. Lembrei de tudo. Voltei ao agora. Olhei para cada um por um, e comecei. Obrigada por virem. Comecei, voz firme, sem tremer. Lucas deu risadinha nervosa. Vó, que formalidade é essa? Ignorei. Olhei para Márcia. Você sabe por que esse apartamento tá no meu nome?
Ela parou de mexer no celular. Mãe, o quê? Responde. Você sabe por que esse apartamento tá no meu nome? Tá no seu nome porque o banco exigiu. Você era a fiadora, mas o apartamento é do Lucas. Você deu de presente para ele. Errado. Silêncio. O apartamento tá no meu nome porque eu o comprei. Eu dei a entrada de 50 mil reais. Eu pago as parcelas de 3.200 desde abril de 2023. Débito automático da minha conta. 15 meses. 15 parcelas. 48 mil reais, além da entrada. Lucas descruzou os braços. Vó, do que você tá falando? Abri a pasta. Tirei a escritura. Coloquei em cima da mesa. Isso aqui é a escritura desse apartamento. Registrada em cartório. Titular, Helena Campos Tavares. Eu. Theo e Cauê se entreolharam. Márcia levantou da poltrona. Mãe, eu sei que você pagou, mas o combinado era que depois transferia para o nome dele. Não tinha combinado nenhum, Márcia. Você disse, depois a gente transfere, mas nunca fizemos nada oficial. E sabe por quê? Porque você nunca teve intenção. Você disse pro Lucas que o apartamento era dele porque era conveniente. Mas nunca conversou comigo sobre transferência. Nunca pagou R$ 1 de parcela. Nunca assumiu responsabilidade. Lucas estava pálido. Espera. Esse apartamento não é meu? Não. Mas a mãe disse. A mãe disse errado. Ou mentiu. Você escolhe. Márcia começou a gaguejar. Mãe, não é assim. Você está distorcendo. A gente ia resolver isso. Você sabe que ia. Quando, Márcia? Quando vocês iam resolver? Depois de me expulsar? Depois de me botar para dormir na rua? Theo levantou. Véi, acho melhor a gente ir embora. Isso é papo de família. Senta. Falei e ele sentou. Vocês ficam. Vocês estavam aqui no dia 22 de junho, quando o Lucas gritou, sai daqui, você tá atrapalhando minha vida. Vocês viram ele me expulsar. Vocês ficaram em silêncio. Então vocês vão ficar agora e ver a verdade. Ninguém se moveu. O ar estava pesado. Respirei fundo. Toquei a pasta. Agora vocês vão me escutar até o fim. Olhei nos olhos do Lucas. Depois nos olhos da Márcia. Depois para os 2 meninos que fingiram não ver nada há 2 semanas. E disse, esse apartamento é meu, sempre foi. E vocês vão descobrir agora o que significa pisar na pessoa errada. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo. Porque você sabe como é ser invisível na própria casa. Deixa um like para que mais pessoas vejam que respeito não se pede, se exige. Se inscreve para nunca esquecer do seu valor. E clique em Ripar. Isso fortalece nossa corrente. Me conta. Alguém já te fez sentir assim? Escreve aí, porque agora vem o confronto. Peguei a primeira folha da pasta, o contrato de financiamento assinado em abril de 2023. Isso aqui é o contrato do financiamento, assinado por mim. 200 parcelas de R$ 3.200, valor total do imóvel, 390 mil. Entrada, 50 mil, pagadora, eu. Coloquei o papel na mesa virado para todos verem. Lucas veio mais perto, pegou o papel, leu. A cor sumiu do rosto dele. Vó, mas a mãe disse... Olhei para Márcia. Fala, Márcia, o que você disse para o seu filho? Ela estava vermelha, suando, mexendo nas mãos. Eu disse que o apartamento era dele. Mas, mãe, você sabe que era com a intenção de que no futuro quando, Márcia? Quando ele se formasse? Quando arrumasse emprego? Ele não se formou, não trabalha, não paga conta nenhuma. E você também não. Quem paga tudo sou eu. Cauê sussurrou pro Theo. Cara, que merda. Isso mesmo, menino. Que merda. E vocês dois viram tudo acontecer e não fizeram nada. Theo levantou as mãos. Tia, com todo respeito, mas a gente não sabia de nada disso. Vocês não sabiam que expulsar uma senhora de 68 anos de casa no meio da noite é errado? Precisava saber de escritura para ter decência? Silêncio. Vocês riram. Vocês ficaram bebendo e rindo enquanto eu saía pela porta, e a Jéssica, a namoradinha dele, deu risada quando eu pedi para ele me ouvir. Cadê ela hoje, Lucas? Por que você não chamou ela também para essa reunião? Lucas baixou a cabeça. Terminamos. Ah, terminaram! Que surpresa!
Gente que ri de humilhação dos outros não presta para relacionamento sério. Você tá aprendendo. Márcia tentou de novo. Mãe, olha, eu sei que a gente errou, eu sei que o Lucas errou, mas isso pode ser resolvido. A gente senta, conversa. Já estamos sentadas, Márcia, conversando. E agora vocês vão me ouvir até eu terminar. Peguei o segundo documento. Esses aqui são os comprovantes de pagamento das 15 parcelas, abril de 2023 até junho de 2024. Espalhei as folhas na mesa, uma por uma. Débito automático. Conta corrente em nome de Helena Campos Tavares. 3.200 em abril, 3.200 em maio, 3.200 em junho. Todos os meses, 15 vezes, R$ 48.000. Lucas pegou um dos comprovantes, olhou, largou, pegou outro. Vó, eu não sabia. Você não sabia porque você nunca perguntou. Você achou que a vida era de graça. Que apartamento cai do céu? Que vó é banco? Mãe, eu juro, eu achei que o apartamento era meu. E por que você achou, Lucas? Porque sua mãe disse. E por que sua mãe disse? Porque era conveniente para ela. Ela quitou 200.000 de dívida com o dinheiro da venda do meu apartamento, o apartamento que eu morei 30 anos com seu avô, e ainda me pediu para dar entrada num lugar para o filho dela. E eu dei, porque eu sou trouxa. Márcia explodiu. Você não é trouxa, você é minha mãe. Eu estava desesperada, eu tinha dívida fraudada pelo meu ex-marido. E eu paguei, Márcia, 200.000. Eu vendi minha casa, paguei sua dívida e ainda dei 50.000 de entrada nesse apartamento. E o que eu ganhei? Humilhação. Seu filho me botou para dormir na rua. Mãe, ele é novo, ele errou. Novo. Ele tem 18 anos. Com 18 anos eu já trabalhava, pagava minhas contas, ajudava sua avó. Novo não é desculpa para ser cruel. Lucas estava tremendo. Vó, eu sinto muito, Você sente agora. Você sentiu quando me achou na praça, chorou, pediu perdão, disse que ia mudar. Durou 3 dias, Lucas. 3 dias. No 4º dia você já estava deixando café derramado no fogão, saindo sem dar bom dia, tratando essa casa como se fosse sua. Porque eu achava que era. E isso te dava o direito de me tratar como empregada? Gritei. Gritei de verdade, e todo mundo congelou. Respirei fundo, limpei a lágrima que escapou, continuei com a voz firme. Mesmo se esse apartamento fosse seu, Lucas, eu sou sua avó. Eu te criei. Eu cuidei de você quando sua mãe trabalhava. Eu que ensinei você a ler. Eu que levava você no parque. Eu que fazia bolo no seu aniversário. E você me expulsou como se eu fosse lixo. Theo e Cauê estavam olhando para o chão. Lucas começou a chorar. Aquele choro de quem sabe que não tem defesa. Vó, me perdoa, me perdoa. Eu fui um... Você foi um ingrato. Você foi cruel. Você foi covarde. E o pior, você foi filho da sua mãe. Olhei para Márcia. Porque você ensinou isso para ele. Você ensinou que a avó é banco, que a avó resolve, que a avó aguenta tudo calada. Você me usou, Márcia. Usou meu dinheiro, usou minha paciência, usou meu amor. E quando seu filho me jogou na rua, você disse para eu não ser dramática. Márcia desabou a chorar. Mas eu não parei. Peguei outro documento da pasta. Sabe o que é isso? Ninguém respondeu. Isso é o recibo do aluguel do depósito onde eu guardei os móveis de Perdizes. R$ 300 por mês. Há 2 anos. R$ 7.200 jogados fora porque não tinha espaço para nada meu nesse apartamento que eu paguei. Joguei o papel na mesa. E sabe o que tem guardado lá? A cama que eu e o Roberto compramos quando casamos, a estante que ele montou com as próprias mãos, o sofá onde a Márcia aprendeu a andar, a mesa onde vocês comeram todo domingo por anos. Tudo largado num depósito mofado porque eu não tinha lugar na casa que eu comprei. Lucas chorava sem parar. Cauê estava olhando para o próprio tênis. Theo olhava para a janela. E tem mais. Peguei a última folha. Essa é a conta de luz de junho. R$ 270. Adivinha quem pagou? Silêncio. Eu. Conta de água 120. Eu. Internet 110. Eu. Gás 75. Eu. Mercado 500 por mês. Eu. Sabe quanto o Lucas pagou nesses 15 meses? Olhei para ele. Fala, Lucas. Quanto você pagou? Ele não respondeu. Fala. Nada. Saiu num sussurro. Nada. 0.
Você não pagou R$ 1. E eu pedi, Lucas. Eu pedi em dezembro. R$ 300. Você disse que não tinha dinheiro, mas tinha para iFood todo dia. Tinha para roupa de marca. Tinha para balada. Márcia tentou de novo. Mãe, ele é estudante. Estudante que mora de graça, come de graça, usa luz de graça, internet de graça, tudo de graça, mas tem dinheiro para gastar com supérfluo. Isso não é estudante, Márcia. Isso é parasita. Lucas soluçou alto. E você? Olhei para Márcia. Você que é a mãe, que é a adulta, quanto você me deu nesses 15 meses para ajudar nas contas do seu filho? Ela não respondeu. Quanto? Nada. Nada. Você paga a faculdade dele, faculdade particular de 1.800 por mês, mas não deu R$ 1 para ajudar a mãe que quitou 200 mil de dívida sua. Respirei fundo. Você sabe o que eu vivi naqueles 4 dias na praça? Sabe? Ninguém respondeu. Dormi num banco de madeira, com frio, com chuva. Pedi água em padaria. Usei banheiro de posto. Dona Célia, a vizinha, me ofereceu abrigo e eu recusei de vergonha. Eu fiquei 4 dias invisível, suja, com fome, doente. E vocês não me procuraram. Márcia chorava. Você ligou uma vez, Márcia. Uma. Para dizer que eu estava sendo dramática, não veio me buscar, não ofereceu sua casa, nada. Mãe, eu tinha que trabalhar, tinha contas. Tinha que trabalhar? Eu dormi na rua, Márcia. Na rua. Silêncio absoluto. Só choro. Meu, deles, de todo mundo. E você, Lucas, passou por mim todo dia. Todo santo dia você foi para a academia, passou por aquela praça e só me viu na quarta. 4 dias. Quanto tempo mais ia demorar se não tivesse passado por acaso? Ele não respondeu, porque não tinha resposta. Respirei fundo, sequei as lágrimas e peguei o último documento da pasta, a escritura definitiva. Isso aqui é a escritura registrada desse imóvel. Apartamento 45 metros quadrados, 15º andar, Bloco B, Rua Harmonia, Vila Madalena, São Paulo. Proprietária legal, Helena Campos Tavares, CPF 03 4.780 e 2.920-51. Eu coloquei o papel no colo de Lucas. Ele leu, releu. Olhou para mim com os olhos arregalados. Vó, esse apartamento nunca foi seu, Lucas. Você morou aqui de favor. Você viveu de favor. Comeu de favor. Tudo de favor. E me tratou como se eu tivesse de favor. Virei para Márcia. E você me usou. Pegou meu dinheiro, minha casa, minha vida e me largou. Deixou eu morar com seu filho achando que eu ia ser empregada dele. Deixou eu ser humilhada. E quando eu liguei da praça, você mandou eu não ser dramática. Ela estava destruída, mas eu não parei. Vocês dois me pisaram, me trataram como nada. Me invisibilizaram, me jogaram fora. E acham que um pedido de desculpa resolve? Lucas caiu de joelhos na minha frente. Vó, eu imploro, me perdoa. Eu vou mudar de verdade. Eu juro, eu vou pagar tudo. Eu vou... Você vai sair. Silêncio. O quê? Você vai sair desse apartamento. Tem 30 dias para arrumar suas coisas e ir morar com sua mãe. Esse apartamento é meu por direito e por lei. Vó, não. Por favor, não faz isso. Eu não tô fazendo nada, Lucas. Eu tô revertendo o erro de ter acreditado em vocês. Márcia levantou. Mãe, você não pode fazer isso. Eu posso. Eu tenho a escritura. Eu tenho os comprovantes. Eu tenho o contrato. Eu tenho tudo. E se vocês quiserem contestar, o advogado Dr. Valdemar Freitas tá esperando a ligação de vocês. Telefone dele tá aqui. Joguei o cartão na mesa. Mas eu aviso. Vocês vão perder. Porque a lei tá do meu lado, e a moral também. Lucas estava destruído. Vó, eu não tenho para onde ir. Você tem. Sua mãe tem apartamento alugado. Olhei para Márcia. Ou você não tem. Tenho, mas é pequeno. Só tem um quarto. Ah, é pequeno. Banco de praça também é pequeno, Márcia. E eu dormi lá 4 dias. Vocês se viram. Theo e Cauê levantaram ao mesmo tempo. Tia, a gente vai embora. Desculpa por tudo. Vão, mas levem uma lição. Na próxima vez que virem alguém sendo humilhado na frente de vocês, não fiquem em silêncio.
porque um dia pode ser a avó de vocês. Eles saíram quase correndo. Fechei a porta atrás deles. Voltei para a sala. Lucas ainda estava de joelhos. Márcia sentada, cabeça entre as mãos. E eu, de pé, com a pasta na mão, finalmente no controle da minha própria vida. Márcia tentou negociar por 1 hora. Mãe, pelo menos deixa ele ficar até ele arrumar emprego. Não. Mãe, ele vai largar a faculdade se tiver que trabalhar para pagar aluguel. Problema dele. Mãe, você tá sendo cruel. Eu? Eu tô sendo cruel? Vocês me botaram na rua, Márcia. Me botaram na rua? E eu que tô sendo cruel? Ela calou. Lucas tentou prometer. Vó, eu vou pagar cada parcela. Eu vou trabalhar. Vou juntar dinheiro e vou te pagar os 50 mil. Eu juro. Não quero. Vó, por favor. Lucas, eu não quero seu dinheiro. Eu quero minha paz. Eu quero minha casa. Eu quero minha dignidade de volta. Ele chorou mais 1 hora. Márcia ligou para o Dr. Valdemar, que confirmou tudo. Helena era a proprietária legal. Tinha todo o direito de reaver o imóvel. Lucas morava lá sem contrato, sem pagar aluguel, sem nada que o protegesse. Ela desligou derrotada. Mãe, pelo menos me dá 60 dias. 30, 45, 30. E não é negociável. Ela pegou a bolsa. Vem, Lucas, vamos embora. Mas, mãe, minhas coisas, você volta amanhã para pegar. Hoje a gente vai pro meu apartamento. Lucas me olhou uma última vez, olhos inchados, rosto vermelho. Vó, eu nunca vou te perdoar por isso. Olhei de volta, firme. Tudo bem, Lucas, porque eu também nunca vou esquecer de você me jogando na rua. Eles saíram. Porta bateu. Silêncio. Caminhei até a janela. Olhei para a rua lá embaixo. Vi ele saindo do prédio, entrando no carro da Márcia, indo embora. E respirei. Respirei de verdade. Pela primeira vez em 15 meses. Voltei para a sala, sentei no sofá, olhei para a pasta preta ainda aberta na mesa. E chorei. Chorei de alívio. Chorei de dor. Chorei de cansaço. Chorei porque tinha acabado. Porque eu tinha vencido. Porque eu tinha recuperado minha casa, minha vida, minha dignidade. Fiquei sentada no sofá até escurecer. Não liguei a luz. Fiquei ali, no silêncio, sentindo a casa vazia. Mas dessa vez não era solidão. Era paz. Levantei, fui até o quarto, abri o armário, peguei a caixa de madeira que guardava no fundo. A caixa com as fotos antigas. Sentei na cama, abri. Foto do casamento com Roberto, foto da Márcia bebê, foto do Lucas pequeno, 3 anos no meu colo, sorrindo. Passei o dedo na foto dele. Você era tão doce, sussurrei. Guardei as fotos de volta. Deitei na cama ainda de roupa. Olhei para o teto. E pela primeira vez em meses, sorri sozinha. Porque eu sabia uma coisa. Eu tinha passado pela pior tempestade da minha vida. E tinha saído de pé. Fechei os olhos e dormi. Dezembro de 2024. 6 meses depois. Acordei às 7 da manhã com o sol entrando pela janela do quarto. A janela que agora tinha cortina nova, azul clara, que eu mesma escolhi e mandei fazer. Levantei, fui para a cozinha, passei café no coador de pano, do jeito que o Roberto gostava. Torrada com manteiga. Sentei na mesinha da varanda. Mesinha que comprei em agosto numa loja de móveis usados, pequena, de madeira, perfeita para pessoa sozinha tomar café vendo o movimento da rua. O apartamento estava diferente, completamente diferente. Parede da sala pintada de verde musgo, cor que eu sempre quis, mas nunca tive coragem de sugerir quando o Roberto era vivo. Sofá novo, bege, confortável, a estante de perdizes finalmente resgatada do depósito, montada na parede com os livros organizados por cor. A foto do Roberto na mesinha de canto, sorrindo naquele jeito dele. E o segundo quarto, o quarto que era do Lucas, virou meu ateliê. Máquina de costura Singer antiga que herdei da minha mãe. Reformada, funcionando perfeitamente. Mesa grande de corte. Prateleira com tecidos organizados por tipo. Manequim no canto. 5 alunas fixas. Dona Célia, Dona Aparecida, Dona Rosa, Dona Francisca e a Jéssica. Não a ex-namorada do Lucas. Outra Jéssica, moça de 30 anos que trabalha de casa e queria aprender costura para fazer as próprias roupas.
R$ 200 por mês cada uma, R$ 1.000 de renda extra, mais a aposentadoria. Dava para viver bem, pagar as parcelas em dia, sobrar um pouco. Lucas tentou voltar em setembro. Mandou mensagem. Vó, arrumei emprego meio período num pet shop. Queria te ver. Pedir desculpa de verdade. Pode? Respondi. Pode. Sábado, 3 da tarde. Me avisa um dia antes. Ele veio. Trouxe flores. Margaridas brancas, minhas favoritas. Pediu desculpa olhando nos olhos, sem choramingo, sem drama. Disse que estava aprendendo o valor das coisas morando com a mãe e pagando conta. Disse que a faculdade estava difícil, mas ele não ia desistir. Disse que sentia muito, de coração. Aceitei o pedido de desculpas, mas não voltei atrás. Ele perguntou se um dia eu ia perdoar de verdade. Respondi. Já perdoei, Lucas. Mas perdoar não é esquecer. E não é voltar atrás. Você pode me visitar quando quiser, com aviso prévio, como visita, mas essa casa continua minha. Ele entendeu. Márcia nunca mais falou comigo. Bloqueou meu número, me apagou das redes sociais. Sumiu. Tudo bem. Algumas pontes a gente queima porque precisa. Terminei o café, lavei a xícara, voltei pro ateliê. Tinha um vestido azul para terminar até sexta, encomenda da Dona Rosa pro casamento da neta. Sentei na máquina, liguei o rádio baixinho, MPB, João Gilberto, aquela voz macia. E comecei a costurar, sorrindo. 68 anos de vida me ensinaram algumas coisas. Nunca é tarde para mostrar quem você realmente é. Nunca é tarde para dizer não. Nunca é tarde para recuperar sua dignidade. E respeito não se pede, se exige. Eu passei 30 anos construindo uma vida com o Roberto. Criei minha filha. Ajudei a criar meu neto. Dei tudo que tinha. E quando me jogaram fora, eu me levantei. Porque mulher de verdade não fica no chão. Mulher de verdade levanta, sacode a poeira e mostra para todo mundo que subestimou a pessoa errada. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. E essa é minha história. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim. E me conta, o que mais te marcou? Foi quando ela mostrou os documentos? Foi a coragem dela de recomeçar? Escreve aí embaixo. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes.